O filósofo grego Epicuro defendia que a verdadeira felicidade não depende de prazeres extravagantes. Segundo ele, viagens luxuosas e caras para lugares distantes, a busca incessante por riqueza e bens materiais ou o desejo de poder político não garantem satisfação duradoura. Pelo contrário, essas ambições frequentemente alimentam mais desejos, consumindo nosso tempo, energia e, em alguns casos, comprometendo nossa moralidade. Epicuro adotou uma vida simples como exemplo, vivendo de vinho modesto, pão e queijo enquanto compartilhava reflexões filosóficas com amigos. O vídeo "Por que abrir mão é a verdadeira riqueza?" explora essa abordagem minimalista a partir de uma perspectiva filosófica. Vale notar que o termo minimalismo é usado de formas variadas dependendo do contexto. Na música, o minimalismo é um estilo marcado pela simplicidade. Na arte, manifesta-se por meio de formas simples e abstratas. Mais recentemente, o minimalismo ganhou destaque como um estilo de vida, no qual as pessoas reduzem suas posses para eliminar a desordem desnecessária. Essas diferentes expressões do minimalismo compartilham um elemento comum: o uso do essencial para alcançar um objetivo, seja criar uma bela obra musical ou artística, ou construir um ambiente de vida mais agradável. Mas será que esse princípio também pode ser aplicado ao nosso bem-estar geral? Como podemos viver de forma feliz e plena, sem recorrer a excessos? É possível encontrar satisfação sem grandes custos? Como podemos alcançar riqueza interior com apenas o necessário? Questões como essas têm sido exploradas por vários filósofos ao longo da história, oferecendo reflexões valiosas sobre uma vida mais equilibrada e significativa. Este vídeo analisa diferentes perspectivas sobre riqueza, desejo e prazer, mostrando como ser rico pode, na verdade, ser algo acessível e simples. Ter abundância de dinheiro e bens materiais não garante verdadeira riqueza. Muitas vezes, mas nem sempre, aqueles com grandes fortunas desejam acumular ainda mais, enquanto vivem com o constante medo de perder o que já possuem. Essa busca incessante pode resultar em estresse, desconfiança em relação aos outros e, em alguns casos, no isolamento completo das pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. Embora possam alcançar sucesso material, frequentemente isso vem com sacrifícios significativos. Por exemplo, alguém que trabalha 80 horas por semana dificilmente encontra tempo para descansar ou para aproveitar momentos com a família e amigos, algo que Epicuro considerava fundamental para o bem-estar. Além disso, evidências científicas apontam os riscos de trabalhar excessivamente. Um estudo publicado no American Journal of Industrial Medicine revelou que ultrapassar regularmente 40 horas semanais aumenta significativamente o risco de doenças coronarianas. Outro estudo do Journal of Occupational and Environmental Medicine associou jornadas superiores a 45 horas semanais por mais de 10 anos a um maior risco de doenças cardiovasculares. É importante notar que nem todas as pessoas ricas trabalham em excesso, assim como nem todos os que trabalham demais acumulam riquezas. Existe, de fato, uma relação entre esses aspectos. O livro The Way of Chuang Tzu, O Caminho de Chuang Tzu, de Thomas Merton, apresenta versões pessoais do autor sobre os clássicos ensinamentos de Zhuangzi. O filósofo taoísta destacou como o mundo valoriza dinheiro, reputação, vida longa e realização, enquanto condena a falta de dinheiro, baixa posição social, má reputação e morte precoce. Mesmo 2 milênios depois, pouco mudou. Zhuangzi observou que as pessoas continuam a perseguir o que é valorizado e a evitar o que é desprezado pelo mundo. Quando não conseguem obter o que desejam, caem no pânico e no desespero. Ele escreveu: "Estão tão preocupados com sua vida que sua ansiedade a torna insuportável, mesmo quando possuem as coisas que acham que querem. Sua obsessão pela satisfação os torna infelizes." Os ricos, muitas vezes, tornam a vida insustentável ao se dedicar incessantemente a acumular mais dinheiro do que podem usar. Nesse processo, alienam-se de si mesmos, esgotando suas energias como se fossem escravos de suas próprias ambições.
O conceito de trabalhar duro para aproveitar a vida intensamente parece ter desvantagens consideráveis. Será que as recompensas realmente compensam o esforço? E se decidirmos não seguir o que o mundo considera valioso, estaremos fadados a uma vida de infelicidade? Ou talvez seja possível encontrar prazeres mais acessíveis que ofereçam o mesmo nível de satisfação? Alguns argumentam que Henry David Thoreau, filósofo transcendentalista americano, era um exemplo de minimalista. Durante 2 anos ele viveu às margens do Lago Walden em uma pequena cabana equipada apenas com o essencial: uma cama, uma escrivaninha, uma mesa e algumas cadeiras. Nesse período, Thoreau registrou suas experiências, que mais tarde foram publicadas no livro Walden. Em 11 de março de 1856, ele escreveu em seu diário sobre seu desprezo pela riqueza e pelas viagens em contraste com a vida simples e os riachos, bosques e fenômenos naturais que apreciava em sua aldeia. Thoreau acreditava que, ao se acostumar com luxos, viagens longínquas ou o sabor de um bom vinho ou conhaque, esses prazeres se tornariam indispensáveis, enquanto as coisas simples perderiam seu encanto. Thoreau argumentava que, ao se acostumar com prazeres caros, uma pessoa acabaria precisando deles para se sentir satisfeita. Ele usava como exemplo a ideia de que trocar Paris por seu vilarejo natal seria uma pechincha miserável. Segundo ele, o incômodo e o aumento do custo de vida são consequências naturais do desenvolvimento de gostos que vão além de nossas necessidades básicas. Com isso, os prazeres simples e acessíveis acabam relegados a segundo plano, sendo vistos como desinteressantes, banais e incapazes de atender às nossas expectativas. Tornamo-nos viciados em prazeres caros que não apenas exigem mais dinheiro, mas também nos condicionam a buscar continuamente aquilo que tem um alto preço. Em alguns casos, as pessoas ficam obcecadas com a própria ideia de que aquilo que valorizam precisa necessariamente ser caro. O prazer genuíno proporcionado por posses caras ou experiências luxuosas é muitas vezes secundário. Thoreau, por sua vez, encontrava satisfação nos eventos mais simples e nos fenômenos cotidianos. As paisagens que observava durante suas caminhadas, as conversas casuais com vizinhos e a visão de falcões sobrevoando os prados de Concord. Ele escreveu: "Nesse sentido, não sou ambicioso. Não desejo que meu solo nativo se esgote por negligência. Somente as viagens são boas quando me revelam o valor de meu lar e me permitem desfrutá-lo melhor. O homem mais rico é aquele cujos prazeres são os mais baratos." Podemos interpretar isso como uma redefinição de riqueza. O mais rico não é aquele que possui mais, mas aquele que está mais satisfeito com o que tem. Ter uma lista interminável de desejos nos torna pobres, enquanto a satisfação com o presente nos enriquece. Epicuro resumiu essa ideia ao dizer: "Se você quiser fazer um homem feliz, não aumente suas riquezas, mas reduza seus desejos." No entanto, surge a questão: quais são esses prazeres simples de que Thoreau fala? Como podemos desfrutar a vida ao máximo com o mínimo de custo? A ideia de prazer barato varia de pessoa para pessoa, já que o significado de prazer é subjetivo e o custo relativo depende das circunstâncias de cada um. O geólogo e pensador evolucionista do século XIX, Robert Chambers, por exemplo, destacou a leitura como uma forma acessível de prazer. Ele escreveu em um jornal: "A leitura, de fato, é hoje em dia quase tão gratuita quanto o ar." Para Chambers, os melhores prazeres são também os mais simples e acessíveis. Ele sugere que a natureza nos ensina a restringir nossos desejos ao que é bom, puro e elevado, permitindo-nos alcançar satisfação sem grandes custos. Essa visão se alinha às ideias de Arthur Schopenhauer sobre o prazer. Em um de seus ensaios, Schopenhauer argumentou que os prazeres mais elevados são os da sensibilidade, ou prazeres intelectuais, como a reflexão, a poesia, o aprendizado, a leitura e a meditação. Segundo ele, todos os outros prazeres que não derivam do intelecto são de natureza inferior.
Os prazeres considerados inferiores por Schopenhauer geralmente envolvem algum custo em termos de esforço ou desconforto. Ainda assim, os prazeres intelectuais, por sua natureza, tendem a ser acessíveis e baratos. Aqueles que os valorizam podem considerar a vida moderna uma bênção, já que o acesso ao alimento intelectual, como livros, conhecimento e aprendizado, está amplamente disponível e, muitas vezes, gratuito. Por outro lado, os prazeres simples e sensoriais também podem ser econômicos. Uma boa refeição, por exemplo, não precisa ser cara se preparada em casa, especialmente quando é algo simples, como Epicuro recomendava. Atividades como caminhar, cujo custo se resume à energia física gasta, são essencialmente gratuitas e podem ser profundamente satisfatórias. Mas qual prazer é ao mesmo tempo acessível e altamente agradável? Epicuro oferece uma perspectiva interessante. Ele distinguia entre prazeres móveis e prazeres estáticos. Os prazeres móveis envolvem a busca ativa por satisfazer um desejo, como comer em um restaurante quando se está faminto. Já os prazeres estáticos ocorrem no estado de satisfação após o desejo ter sido atendido, como o alívio e a tranquilidade de não sentir mais fome. Para Epicuro, esses prazeres estáticos eram os mais importantes para a verdadeira felicidade. Para Epicuro, os prazeres mais elevados são os prazeres passivos, que ele definia como a ausência de desconforto ou simplesmente o estado de contentamento. Semelhante à visão de Schopenhauer, Epicuro acreditava que os prazeres em movimento exigem esforço considerável e, em algumas situações, podem ser perigosos. O grau de esforço e risco, naturalmente, varia conforme o tipo de prazer. Por exemplo, pegar algo na geladeira para comer é uma ação simples que demanda pouco esforço e praticamente nenhum risco. Por outro lado, viajar pelo mundo exige um planejamento significativo. Ganhar e economizar dinheiro, lidar com a logística de deslocamento, negociar com pessoas desconhecidas e cuidar da própria segurança em lugares estrangeiros. Os prazeres estáticos, por sua vez, não envolvem esforço. Eles consistem no sentimento de contentamento que surge naturalmente após a satisfação de uma necessidade. Para Schopenhauer, a felicidade é composta, em grande parte, por paz de espírito e contentamento, uma visão que ressoa com a filosofia de Epicuro. Para alcançar o prazer estático, Epicuro sugeriu que precisamos moderar um impulso natural da humanidade, que Schopenhauer chamou de vontade de viver. Contudo, isso é desafiador, pois exige um grau de ascetismo que está fora do alcance da maioria das pessoas. Mas será que é possível atingir um estado de contentamento frequente sem precisar adotar uma vida ascética? Se Thoreau, Chambers, Schopenhauer, Zhuangzi e Epicuro estivessem entre nós hoje, provavelmente concordariam que encontrar satisfação nos prazeres simples e acessíveis é o caminho mais viável. Esses prazeres são fáceis de obter e estão amplamente disponíveis, e concentrar nossa busca neles nos poupa do estresse de depender apenas do que é raro e caro para sentir satisfação. Quanto mais baratos forem os prazeres que escolhemos, menos esforço e tempo precisaremos para alcançá-los, e maior será o contentamento de não desejar algo além. Se isso não é a essência do minimalismo, então o que seria? Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Convidamos você a compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Estamos comprometidos em trazer conteúdos que sejam de valor para a sua vida. Esperamos vê-lo novamente em breve. Até a próxima.